E aí, quer faturar alto no YouTube, porém não consegue nem bater os 1.000 inscritos e as 4.000 horas? Cria seus conteúdos e não ganha views nem inscritos? Acesse o primeiro link da descrição e bora monetizar o seu canal de forma correta. E viva seu sonho de ser um youtuber. Eu quero que você eleja ali o quanto você vier na tua cabeça, mas pra gente fazer um corte, um top, os 5 extraterrestres mais comuns que tem, depois eu quero os mais bizarros. Mais comum, Grey. Mais comum. Então, vamos lá. Primeiro, Grace. Que todo mundo mais conhece, comuns. que tem a mascrona lá. O segundo seriam os humanoides nórdicos. São os parecidos com a gente. Que é o guruzinho ali que tá na capa. O estilo Astar Sheran. Será que é um ET? Pode ser, guru. O terceiro seriam os que chamam de reptilianos, né, em forma de réptil. Os quartos seriam os em forma de louva-a-Deus. Os insetoides. Os insetoides, louva-a-Deus. Insetoides. E por fim, esses são os maiores 4. Por fim, serão o robótico. Em forma de robô. Tem algum aí? Deve ter, que eu já vi Tem. no livro. Vê se você acha um robótico aí. Nossa, parece um ninja. Tá meio peladinho demais esse aí. Esse aqui... Não, então, esse aqui é muito legal. Aproxima aí, ô Mancini. Inclusive é legal porque ele vai explicar a origem desses desenhos aqui todos. Tem vários aqui, né, que... Você passar o livro aqui, ó. O livro é muito interessante, que tem quem foi a testemunha, aonde. Com uma consulta completa, né? Você lembra a página que tem um robô? Tem um... Esse é O um robótico robótico. tá lá pro final. Não, esse não é robótico, Não é não. robótico, não? Robótico lá pro um final. uniforme, talvez. Pode estar antes dos exóticos. Acabei de ver os exóticos aqui agora. Antes dos exóticos. Que é tipo uma ameba, uma geleia. Isso. Deixa eu ver aqui, o ameba. Ah, tá. Esse aqui é daquele filme, o... Que seria esse aqui? Esse aqui. Esse é um robótico. Esse aqui é bem É o caso específico. Paciência, no Rio de Janeiro. Ele parece um cavaleiro medieval, assim. Nossa, olha isso aqui. Isso aqui parece umas lápides. Que isso? Interessante. É interessante. E vamos... esse é Tem legal, ó. Uma sonda também, uma sonda. Long Prayer, nos Estados Unidos, 65. Esse aqui parece uma mina Foi na Romênia. naval. Isso. Classe robótica, tá certo. Classe robótica. E os 5 bizarros. Esse aqui é um morcegão? O que é isso? Olha. É aviária. É aviária. Esse seria o que o pessoal chama de o Homem-Mariposa. Que tem até o filme. Mothman. Mothman. Isso. Tem até um filme, A Profecia, com Richard Gere. Que foi um caso real, só que nesse caso aí que eu botei pra ilustrar é um caso que aconteceu na Inglaterra. Esse Mothman, esse é interessantíssimo, esse caso aí, gente. Eu vou contar pra vocês. Mas esse Mothman aí, ele aconteceu nos Estados Unidos que um repórter ficou ouvindo vozes e pessoas foram morrendo. E no final do filme mostra que ele ouvia algumas vozes e que falavam o número 46 ou 36, uma coisa assim. E aconteceu um desastre numa ponte onde 36 pessoas morreram. Você viu isso, Mancini? Esse é o Mothman, então. Ele é peludo, parece com olhos, não tem cabeça, não tem um pescoço, os olhos são direto no corpo, no tronco. Tá, e aí vamos explicar. Eu acho que o Mancini, ele colocou umas imagens aí. Eu acho. Que o Mancini... Vamos ver o que você tem aí. Não, vamos pegar as... Não. Pega as fotos dessa aqui dos retratos falados que o Tiquete... São duas pastas. O Tiquete vai explicar pra gente aqui. Calma aí, Mancini, vamos lá, devagar, calma. Vamos ver. Calma. Vamos ver. Isso, vai passando. Passa mais. Tem várias imagens aí, ele vai mostrar daqui a pouco. O Mancini tá procurando. Tipologias. Isso. São duas pastas. Vamos ver. Então, tá nas pastas. Tá, ele vai achar lá. Isso. Mas então, vamos pegar aqui um desenho legal aqui qualquer. Pera aí, vamos pegar... Faltou os bizarros, ele vai falar. Os bizarros seriam em forma de cérebro. É isso aqui, Thiago? Isso. Tem um em forma de cérebro. Tá Isso. aqui, ó. Coloca aqui, Mancini. Que esse foi em 1980 em Coral Gables, nos Estados Unidos. Que o Wayne e o Kyle estavam numa rodovia e de repente o carro deles parou e eles viram esse ser sobre a estrada. Nos anos 80, ali, Isso. como tá escrito, Estados Unidos. Exatamente. Nossa, E cerebrão. esse ser conversou com eles telepaticamente. Na grande maioria das vezes, o contato
o diálogo É telepático. Sim. Em alguns casos, o ser até fala alguma coisa, ele grunge e não dá pra ouvir. Não dá pra entender. Aqui, ó, seres com membros duplos. Esse caso é da onde? Esse caso é de Riverside, Califórnia também. Foi Kevin Douglas e outras 7 crianças que viram esse ser. Eles relataram que viram esse ser enquanto eles estavam brincando. Cara, Criança entre 4 e 15 anos. é muito doido. Esse livro, ele é muito interessante, assim. Deixa eu contar a história Tá desse fácil filme. de comprar? Tá. esse Tem livro? no site da revista UFO, tem na loja da revista UFO, www.ufo.com.br. Pode falar? Pode, claro. E lá tem a loja da revista UFO, que você tem esses livros e tantos outros da biblioteca. Esse livro é a 3ª edição, tá? Eu comecei a escrever esse livro lá em 2014, a primeira edição. Pode colocar. Pega um outro um mais clássico aí, vamos ver. Peraí, mais algum? Esse aí tá legal. Coloca esse daí, vamos ver. Ó, então essa é a ilustração que tem nos livros aqui. Isso. Então são vários tipos de... Esse é um insetoide, que você... Eu peguei comentou. um ou dois de cada tipologia. Tá, esse outro aí seria... seria o bizarro agora, né? Isso. Legal. Esse seria o robótico. Um robótico. É o caso Paciência, no Rio de Janeiro. Caso Paciência, no Rio de Janeiro? Isso. Como que é esse Em caso? 77, De la Rúbia, ele era um motorista de ônibus. Ele estava indo ao trabalho quando ele viu esses objetos, esses seres, na rua, na madrugada. Nossa. E esses seres levaram ele a bordo e fizeram experiências com ele. E ele detalha que esses seres tinham essas 2 antenas, não tinham dedos, eram tipo tentáculos sem ventosas, e tinha como se fossem seringas nos cintos. Nossa. E ele foi abduzido, ele foi Retiraram analisado e depois devolveram ele. Tiraram o suquinho dele, suco caso, da vida. É um caso bem interessante que aconteceu no Rio de Janeiro, lá na década de 70. Vai passando mais aí, Mancini. O que mais que tem aí? Tem mais um. Esse também é robótico. Mais um robótico. Esse é de Queroble, na França, em que o fazendeiro viu o objeto pousado e viu esse ser andando de forma robótica. E aí o que ficou desse... Esse caso foi investigado pelo governo francês. E no local onde o objeto pousou ficou a marca, ou encontraram pegadas desse ser na grama, e no local onde a testemunha fala que esse ser encostou na cerca de madeira, a cerca estava chamuscada. E esse caso foi investigado e não teve não teve uma explicação. Inclusive me pede até hoje o pé lá que a gente mostrou uma vez, né? Quem quiser entrar... Deu até problema no grupo secreto. Se vocês quiserem entrar no grupo secreto, tem o link da descrição do vídeo. A gente coloca alguns... Ó, o Batman ali, você viu? As Bahia Blanca. Eu boto no grupo secreto o Batman. É engraçado. E teve um caso de um suposto ataque OVNI que deixou uma pessoa... Foi em Minas, não sei se foi, eu não lembro. Não lembro agora. O cara ficou totalmente queimado, assim, uma coisa muito louca. É um caso que aconteceu que a pessoa derreteu. Tem um que a pessoa derreteu, que foi, acho que na década de 50, eu tava com o nome daqui na cabeça, mas fugiu. Que ele foi atingido por um raio vindo de um objeto. Nossa. O Pablo Villarrubia Mauso, é um pesquisador hispânico brasileiro, ele investigou esse caso um tempo atrás. A teoria dele é que a pessoa já sofria de alguma doença e morreu. Isso foi um jeito de falar a morte dela. Mas na ufologia, essa pessoa foi atingida por um raio de um OVNI. E aí a carne começou a se desprender, ele começou a desintegrar. Como se fosse derretendo. Incrível a história do homem que derreteu. Mas e aí que aconteceu? Mas quanto tempo levou para a pessoa derreter? Foi em algumas... se não me engano, ou foi um dia algumas horas, ou foi em uma semana. Eu acho que foi poucas horas que a pessoa morreu. Mas não é que ela derreteu. A pele foi desgrudando. Foi desgrudando. A pele e carne, isso é o relato de quem estava lá, foi despregando dos ossos. Nossa. Mas isso aí a gente pode levar também no exagero, se a gente não sabe qual foi a história verdadeira, até para os familiares contaram isso.
Mas isso aí me parece muito com o caso de radiação, né? Tipo Chernobyl. Foi exatamente o que pensaram na época, que ele teria morrido através desse raio, que seria radioativo. Mas aí teve algum laudo médico que atestou depois o que... Tem uma pesquisa muito legal do Pablo Villarrubia, tem até na Biblioteca UF tem, quando os UFOs atacam. É um livro que tem lá, que ele fala sobre essas mortes estranhas. Tá, E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? vamos então explicar aqui o livro aqui. Esse livro aqui eu achei muito interessante, estava conversando com você no início, não é? Então, todas essas ilustrações aqui, vamos pegar, por exemplo, sei lá, uma ilustração muito doida aqui. Tipo essa aqui. Isso aqui parece sei lá, uma esfirra fechada. Parece um pepino. Amassada. Um pepino do mar, corpulento, tipo corpulento. Aí tem vários aqui que são muito Muito interessantes. incríveis. Tem aqui a classe Animalia, né? Que ele coloca aqui a classe animal. Aí você entra aqui, tem aqui o tal do... Por exemplo, tem um pé grande aqui, mais ou menos. Isso. Uma coisa aqui. Como foi feito esse processo de pesquisa para você chegar nessas tipologias todas aqui, todas essas ilustrações interessantes aqui? Tá, Como isso aconteceu? Tá, como eu te disse, eu tenho, fora do programa, eu tenho quase 700 livros só sobre ufologia, lá em casa. E já existiam livros sobre tipologia. Jacques Vallée tem um, Guy Richard tem outro. Então, mas quando eu lia, faltava para mim alguns seres que eu lia que não estavam em nenhuma dessas classificações. Ou essas classificações eram mais antigas, por exemplo, não tinha um ser de Varginha. Né? E aí eu pensei, bom, vou escrever um livro juntando tudo, categorizando, dividindo a tipologia dos seres, de uma forma que cada vez mais que foi surgindo novos seres, novos relatos, você conseguir enquadrar nessas tipologias. E aí eu fiz uma pesquisa, para a primeira edição, eu fiz uma pesquisa com quase 10 mil casos. 10 mil casos. Comecei com 10, comecei grande, comecei com muito, e aí eu fui afunilando. Eu fui pegando casos que tinham descrição detalhada do ser, que tinham o local, a data, testemunha, da onde aconteceu o caso, e fui procurando em bibliografias diferentes esses casos, para fazer um contraponto, para cruzar dados e informações. Tá. Além disso, eu entrei em contato com muitos pesquisadores e ufólogos que tinham pesquisado alguns desses casos, como também entrei em contato com algumas testemunhas. O Travis Walton foi uma das testemunhas com quem eu conversei, para me relatar o tipo de ser que ele viu, apesar de conhecer já do filme, de livros. Eu falei com ele, para ele me descrever, como se eu nunca tivesse visto esses livros, esses seres. Aí, para a primeira edição, um colega meu chamado Daniel Arcos, que é cartunista, ele fez os desenhos, ficaram ótimos. Para a segunda edição, eu queria dar um upgrade. E aí entrou em contato comigo o Diego Pires, que ele é perito criminal, ele é perito artístico da Polícia Civil do Paraná. Perito forense. O que ele faz? Ele pega esse crânio que a polícia acha, ele pega o crânio e reconstrói. Ele é artista forense. Ele pega o crânio e reconstrói esse crânio para ele se parecer como era a pessoa. Então, eu passei para ele os relatos, mas não passei desenhos. Ele já gostava de ufologia, mas eu passei para ele os relatos e falei, desenha o que você está lendo dos relatos. Para eu não contaminar ele com o que eu já sabia e ele não ser contaminado com os desenhos que já existiam. E ele fez isso. Ele fez digital, isso foi digital e depois ele passou pro lápis. Esses foram seres na Venezuela, que atacaram 2 caminhoneiros. Cara, é muito engraçado, porque assim, é extremamente criativo, não é?
Tem de tudo aqui. Tem até o elfo aqui. É muito legal. Importante dizer o seguinte. Uhum. Isso aqui é um relato. Todos esses casos são relatos de pessoas. Aham. Não quer dizer necessariamente que essa seja a forma. Porque imagina, você dá de frente com um bicho que você nunca viu na sua vida, o seu cérebro, ele tira uma foto daquele momento. Você entra em pânico, você vê um negócio e a pessoa descreve o que ela viu naquele momento. Muitas vezes tem um ser, por exemplo, o de Voronezh. O ser de Voronezh na Rússia. É um ser alto, quase 3 metros de altura, e as testemunhas, que foram várias, disseram que ele tinha 3 olhos. Um capacete negro e 3 olhos. Acho que eu vi isso aqui. As pessoas consideraram aquelas 3 luzes dentro do capacete como olhos. Por que não luzes? Um capacete escuro com luzes. A gente tem capacete... Os astronautas usam aquele capacete escuro por causa do sol, com luzes laterais. Esse ser pode ser muito bem um capacete com 3 luzes e a cara do ser dentro do capacete é outra coisa. Então isso aqui é baseado estritamente no relato das testemunhas. Pro bem ou pro mal. Ou elas estão falando algo que realmente foi isso, ou então elas estão imaginando que uma orelha seja uma antena, ou que uma antena seja uma orelha. Mas é baseado na descrição aqui, deles. né? Isso, Voronezh. Tá, então, ó, essa ilustração aqui, ela foi então uma recriação perfeita, artística, Do que as pessoas viram. do que as pessoas Viram viram. e relataram. Que, na verdade, não importa o que é, né? Pode ser qualquer coisa. Mas, assim, a interpretação delas é essa. Exatamente, é isso. E aí... Falam que tem 3 olhos. Podem não ser 3 olhos, podem ser 3 luzes de iluminação. Pode ser reflexo também. Pode ser tudo. É. Mas é baseado no relato das pessoas. Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, esse é esse aqui. Não, esse eu li ao contrário. Esse é o próximo. Mas aí tá meio esquisito aqui, né? É Rússia esse. Não, é porque aqui o relato e atrás o desenho. O desenho. O relato, o desenho. Mas não é sempre assim, né? Eu tô vendo aqui... Não, é porque alguns relatos têm mais de uma página. Ah, tá. Entendeu? Então esse que mostrou o Tá, trisóio aqui, 3 esse- crianças Voronezh na Rússia. na Rússia. 3 crianças e mais de 40 adultos. É muito interessante. Então, ó, essa ilustração aqui, ó, que tá aqui, ó, dá um zoom aí, assim, só para ficar mais fácil. Tá explicando aqui que foram relatos de 3 crianças e mais de 40 adultos, todos chegaram na Exatamente. na mesma descrição deste ser. E aí, teve algum outro caso de um ser parecido no mundo disso aqui? Em vários lugares. Mas esse mesmo, essa mesma... Exatamente, é por isso que está no livro. Ah, tá. Não bastava ter um registro só. Pode não ser no mesmo país. Então, aqui no final do livro, eu tenho uma parte estatística que mostra aonde apareceram vários desses tipos de seres. Cara, que trabalho doido aí que você fez aqui. Como é que você conseguiu? Cara, quanto tempo levou pra você fazer isso? Para a primeira edição levou uns 2 anos. Aí depois vai só atualizando. Aí, por exemplo, tem uma tabelinha que diz quantas vezes apareceu esse mesmo relato. Isso, aí você tem várias tabelas aí. Os avistamentos foram manhã, tarde, noite, madrugada, meses do ano, tipos dos seres que foram vistos, quantidade de pessoas que viram, quantidade de testemunhas, quantidade de seres vistos. Tem uma tabela aqui, só pra vocês entenderem. Exatamente. Né? Que ele montou aqui que... E o tipo a tipologia, a forma e a variante. Igual os documentos oficiais, né? Exatamente. Que horas, por quê, como, exatamente. quando. E aí a estatística é para dar mais uma robustez à pesquisa, porque isso foi uma pesquisa. Uma robustez à pesquisa e para você ter esses dados. Para se na frente um dia cruzar, por exemplo, tem o guia da tipologia dos OVNIs, dos UFOs. Eu tentei cruzar o tipo de OVNI com o tipo de ser. Só que nem em todos os casos dos seres eu tenho essa informação. Nem sempre o ser, quando a pessoa viu o ser, ela conseguiu relatar o objeto. Por exemplo, aqui tem mais um caso que eu achei interessante também. Mostra aí. Então é um ser geleia. É uma geleia. É o detalhe, é a característica mais marcante. Onde foi esse ser geleia aqui? Deixa eu ver. Forma de geleia... Carolina do Norte. Estava viajando de carro quando observaram 3 luzes no céu. Elas não emitiram sons, blá, 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 blá. O que chamou a atenção foi a movimentação de luzes,
um pouco incomum. Depois aceleraram. Testemunhas, quando pararam a curva, fizeram um grande artefato pousado, um ser horrendo próximo a ele. O ser parecia ser uma geleia e se movia lentamente, 90 centímetros de altura. Sem entender como, a entidade se aproximou dos dois e tentou encostar em Andrea, essa geleia que está aqui. Joe Meadows. Então, a empurrou e deu um chute no ser estranho, que parecia ter ficado nervoso. O John só conseguiu se desvencilhar quando Andrea o puxou. Os dois saíram correndo para o carro e a criatura voltava para o UFO. Os dois observaram quando o objeto, né, a nave, absorveu a entidade logo depois de decolar. Então isso aqui é um relato que foi coletado e aí, em cima disso... Aí eu tenho essa mesma criatura, outros relatos de outras pessoas, e eu escolho um relato para colocar no livro. Significativo, com mais detalhes. Para colocar no livro. Cara, muito legal. É uma viagem louca mesmo aqui, né? Meu, é muito doido. Vamos pegar aqui mais um caso aqui que eu achei. Tem um caso engraçado. Tem aqui o anfíbio. Também é legal. É meio que um sapão, né? Isso. É o sapo gururu. Sapo gururu. Gururu. O que é? Vamos ver aqui. É o anterior. de trás. Anterior. Opa, passou ali. Sapo gururu, cadê? Ah, tá. Anfíbio, 45 centímetros de altura, pele listrada. Oakland, Illinois. Então, assim, mas para isso aqui funcionar tem que estar sempre associado a um avistamento de luz no céu. Exatamente. Porque senão vira só um pé grande. Mas o pé grande, inclusive, há casos de avistamento dele em OVNIs. Perto. E aí, quer faturar alto no YouTube, porém não consegue nem bater os 1.000 inscritos e as 4.000 horas? Cria seus conteúdos e não ganha views nem inscritos? Acesse o primeiro link da descrição e bora monetizar o seu canal de forma correta e viva seu sonho de ser um youtuber de sucesso. De OVNIs, perto de objetos, entrando e saindo de objetos. E quem disse que o pé grande não é extraterrestre? Né? Não, e quem disse que esse ser é o pé grande? É só a característica, ele parece. O pé Né? grande. Pode ser um ser peludo. Aqui também tem um outro aqui que é um... Esse é menorzinho. Esse foi na Venezuela em 55. Tem uma A esfera na uma cabeça. esfera na cabeça. Era um capacete e esses seres tinham também sem a capacete. Então eles tentaram abduzir, sequestrar 2 motoristas de um caminhão, isso na Venezuela. Uhum. E esses motoristas de caminhão, eram 3 desses seres que desceram de uma esfera e saíram. Na verdade eles saíram, eles não desceram, eles saíram da esfera, tipo, pulando. E eles eram muito fortes. Mesmo magrelos e pequenos eram muito fortes. E quase estavam tentando levar um dos caminhoneiros. O outro veio com uma faca e bateu na criatura. E ele fala que quando ele bateu, parecia que ele está batendo num negócio de metal. Como tivesse aquela malha medieval de cavaleiros, aquela malha anti-espada. Ele bateu naquilo e a criatura não sentiu nada. E ele sentiu que era um metal. E aí eles conseguiram fugir, a criatura voltaram para o objeto esférico e foram embora. Que doido. Aqui tem uma outra bem interessante aqui, ó. Seu caso Pascagoula. Que... É como se você tá falando que é pé de elefante, uma coisa assim, uma pele meio A pele enrugada, o pé parecia o pé de elefante. Esse caso é muito famoso. Nos Estados Unidos, em Pascagoula, que os amigos estavam pescando no Mississippi. E aí apareceu uma bola no céu. Eles foram dormir. Só se lembram de... Começaram a ter sonhos com esses seres. Eles foram abduzidos. Entendi. Por esse tipo de seres. Que é loucura. muito incomum. São seres com chifre. Calvin Parker é um que tem até vários livros dele relatando. Calvin Parker. Que tem... Esses seres têm pontiagudos na cabeça, e na lateral da cabeça e na cabeça também. Caramba. É muito legal o livro. Muito bom. Tem mais um aqui, vai. Vamos pegar mais alguns casos. Tá bem interessante. Aqui, ó. Esse aqui tá interessante também. Parece sei lá, um mago. Esse aí... Um pequeno mago da floresta. Vira só pra ver se... Eu quero falar a cidade que ele ocorreu aqui, ó. Tá na de trás, né? Aqui. Kathleen. Em Kathleen. O caso Kathleen, pessoas viram um objeto que caiu e as crianças quiseram ir verificar o que tinha acontecido. Só que não deixaram, aí foram os adultos. Eles começaram a sentir um cheiro muito forte, tipo de enxofre, e viram essa criatura. Essa criatura tinha quase 3 metros de altura. Teve um seriado
Tem um seriado não. Teve uma série no History Channel, Projeto Blue Book, recente. Tiveram 2 temporadas. Eu em que tenho que assistir isso daí. esse caso foi retratado lá. E na época falaram que tinha sido uma coruja canadense. Só pra mostrar de novo aqui. Tinha sido uma coruja canadense. Uma coruja grande, realmente grande. Mas acho que o pessoal que viu falou, não, isso não era uma coruja. Mas você falou quantos metros? Quase 3. Uma coruja com 3 coruja, metros? exatamente. É um dragão já. Foi a explicação utilizada, inclusive, pelo projeto Blue Book, que o seriado, que a série no Rio levantou também, que seria essa tal dessa coruja canadense. Estranho. Pegar mais aqui uma legião aqui. Esse aqui é um humanoide. Pegar um mais estranho aqui. Esse aqui é o Varginha? Seria? Esse é o ET de Varginha, exatamente. Tá. Escolhe algum bem estranho aqui, Guru, pra gente falar aqui, que eles sabem todos aqui. A gente já mostrou o livro inteiro, já. Vamos ver. Não, mas esse é um livro de Não, cabeceira. o legal é de ficar olhando mesmo. Exatamente. Os desenhos estão muito detalhados. Os desenhos Estão são muito bem incríveis. Esse aqui parece um personagem do Mortal Kombat, ó. É. Bom. Esse é caso brasileiro, do Thiago. Acho que brasileiro? é Lins. Volta só uma página, se eu não estiver enganado. É Itaperuna, Rio de Janeiro. Itaperuna no Rio, que tem um parecido aqui em São Mano. Paulo. Foi também, teve contato com esse ser que tinha um aparato na boca, Uhum. como se não pudesse respirar o nosso ar. Esses aqui são os clássicos, né? Mas é bem legal vocês terem esse aqui. Parece que tá com alguma doença louca. assim. Esse aqui é legal também, vamos ver. Esse aqui, ó. É bem interessante também. Tem Parece uma árvore de Natal. parece um elfo com as bolinhas natalinas. A descrição da testemunha é que ele viu esse ser e ele tinha eram várias luzes coloridas, como se fosse uma árvore de Natal. A descrição tá aqui no anterior. Cara, ó. é muito estranho. Ó. Em Zafra, na Espanha, 68. vários faróis fracos perceberam que aquilo não era um guarda, era algo menos humano. Passou lentamente uma figura, 1,80 m. Cara, também poderia ser alguém fantástico. Podia ser alguém fantasiado, claro que sim. Claro que sim. Podia ser também. Carnaval, é, um monte podia de ET ser lá. Esse aqui é o caso Vilas Boas, que a gente falou aqui. Incrível. Não mostra esse não. É um caso bem legal, Vilas Boas. Aqui tem um meio esquisito aqui, o cara viu O inspetor bugigante, É o- esse aí. É o mecânico. de Bahia Blanca, não é esse? Bahia Blanca, na Argentina. Esse ser era grande, parecia. E tinha, a diferença é que tinha um queixo muito protuberante. E ele parecia que ele atravessava as paredes. Parece aquele carinha do Sepacol. Com a bochechona grande aqui, com o queixão quadrado. Muito bom. Esse livro é incrível. Guia, comprem que vocês vão ficar vendo, revendo. É legal ver com bastante gente junto pra ficar... É interessante. Aqui. É um belo livro. Pro outro livro. Então, eu tô vendo uma cantoria meio esquisita, vocês estão vendo? Tá tendo um arraials aí. Aqui nas... Então, um arraial. É verdade, não tô... É verdade, eu vim pra cá e passei pra um arraial. Mas hoje a gente tá em agosto? É fechar a rua. Agostina. Aqui, um arraial. Ele fecha Junina, Julina e Agostina. Beleza. Vai, vamos ver. Queda dos UFOs. Olha só. Aqui, então... Esse é mais um livro. Mais um livro Esse livro aqui? da... Esse aqui é o caso Roswell, não é? Também. Tem o caso Roswell também. Tem essa coisa meio do papel alumínio. Isso, a ilustração baseada no caso Roswell. E aí a gente fala de vários casos de quedas de OVNIs no nosso planeta, no Brasil, na América do Norte. São casos bem antigos. É um compilado de casos. Esse não teve a pesquisa. Esse é mais um compilado de casos do que propriamente uma pesquisa, porque para fazer a pesquisa teria que ir a esses lugares, teria que falar com as testemunhas. Isso eu não tive acesso. E o tal do... Eu vi que tem aqui Tunguska também, que eu acho que é um... Cara, o caso- Tunguska é bem interessante, né? Muita gente fala que Tunguska foi um meteoro que caiu. Recentemente, eu estava dando uma googada ali no Google Maps para ver como é que tá a área de Tunguska no mapa do... Até hoje ela tá meio devastada. Não cresceu nada lá. Que doido. O que falam que foi um meteoro, potência radioativa, uma coisa assim, que explodiu antes de encostar no solo. Mas teria que ser um meteoro muito grande, porque normalmente o meteoro, quando entra na atmosfera, ele já começa a se desfazer e não chega com uma força muito grande no solo. E isso aí que aconteceu foi uma explosão muito grande, que devastou uma área bem grande. Eu já vi alguns documentários, parece que ficou uma poça de
de lodo e lama, assim, tentaram drenar aquilo ali pra ver o que tinha e tal, não sei se... Acho que não conseguiram, não deu certo. Tunguska é curioso, é no mínimo curioso. É um caso bem curioso. Tava vendo outro aqui agora, pera, deixa eu ver. Que eu achei que é interessante aqui. Cadê que você colocou? Acho que era um projeto aqui, deixa eu ver. O Moondust. O que é o Moondust? Moondust seria uma das explicações para a queda de Roswell. Que falariam que seria um satélite espião, um balão espião dos Estados Unidos que eles iriam mandar para o Japão para tentar espionar o Japão. E seria a explicação para Roswell. Depois mudaram que seria, na verdade, foi o projeto Mogul. E depois disseram que não era nada, que eram bonecos de teste, crash test dummies, aqueles de teste de carro. Quer dizer, a Força Aérea por si mesma, a Força Aérea Exército, se contradisse pelo menos umas 3, 4 vezes. E até hoje não explicou. Ela encerrou o caso em 1997, dizendo que era o projeto Mogul, que eram bonecos, mas e os corpos? Eram bonecos que eram pendurados em paraquedas para fazer o teste. Sim, só que todas as pessoas que relataram que viram o ser tinha 1,20 m, 1,30 m. Os bonecos têm 1,70 m, 1,80 m. Então, a explicação já morre aí. E aí eles não falaram mais nisso. Todos os candidatos a presidente dos Estados Unidos, desde Bill Clinton, o Ronald Reagan viu. O Jim Carter também viu OVNIs, né? Eles tiveram avistamentos. Mas todos os presidentes, desde Bill Clinton, falaram que se fossem eleitos, eles iam revelar. É verdade. Inclusive tem aqui na revista UFO, aqui, ó. O Biden falou também. O Biden revelará o segredo dos UFOs. Vocês podem ver aqui, ó. Joe Biden, o presidente ali, que é agora atual presidente dos Estados Unidos. Será que ele vai revelar? Não vai. UFO. Nem ele revelou, nem o Bill Clinton revelou, nem o Obama. O Obama até foi perguntado num programa de TV, ele falou, olha, não posso te falar. Eu acho que o último que ficou sabendo mesmo foi o Ronald Reagan. É o último que ficou sabendo. Aí tem um caso que a gente já teve vários programas de ufologia, mas a gente nunca falou desse caso, que são das máscaras de chumbo. Isso é muito legal. Esse é um caso esquisito. A gente já falou desse caso aqui, nunca falou, né, Guru? Que eu me lembro, não. É muito legal. Você tem o conhecimento dele? Conheço. Esse caso aconteceu lá na década de 50, 60, no Brasil, lá no Morro do Vintém, no Rio de Janeiro, que 2 técnicos radioamadores, eles saíram de casa com a desculpa de que iam comprar um carro em São Paulo, levando dinheiro e tudo mais, mas na verdade foram para Niterói, lá no Morro do Vintém. E depois, desaparecidos, o corpo deles foi encontrado por crianças que chamaram um policial, por um vigia que chamou o policial, e o policial viu lá o corpo e não fez nada. 2 dias depois, outras crianças que estavam caçando passarinho viram os corpos, aí chamaram a polícia, veio a polícia, fez a perícia toda, os corpos não estavam em decomposição, estavam vestidos com óculos rudimentares de chumbo, com um bilhete do lado falando hora, se preparar e tudo mais, deitados em uma folha de palmeira, de uma planta, e ninguém sabe o que aconteceu com eles. O Jacques Vallée, que é um pesquisador físico, cientista, pesquisador, e é um cara muito cético e muito científico, ele veio ao Brasil para investigar isso. Ele veio ao Brasil. Ele procurou o repórter na época, o delegado, e ele subiu até o local anos depois. Ele foi até o local, anos depois. E no local onde esses 2 foram encontrados, a grama não cresceu mais. Aí, quando se fez a investigação, descobriu-se que no dia que eles estavam lá, estava chovendo e tudo mais, e alguns falaram, não, eles foram mortos por descarga elétrica, um raio atingiu eles. Só que eles não estavam com queimadura nas extremidades, não estavam queimados. Eles morreram de alguma forma misteriosa. Não tem uma explicação. E testemunhas disseram que viram objeto, luzes, voando naquela área no dia da morte deles. Tem um caso mais que passou até no linha direta e tudo mais.
é um caso que não tem explicação até hoje. Muitos, né? E é muito interessante esse caso também. Recentemente entraram em contato comigo de uma produtora nos Estados Unidos. Uma produtora entrou em contato querendo filmar aqui no Brasil. Se eu sabia informações, se eu tinha algum contato de alguém da família, do delegado, do repórter. Eu falei, olha, já faleceram todos praticamente. O último que eu acho que teve contato com ele foi o Marco Antônio Petit. Teve contato com alguém, que o Petit acho que investigou esse caso assim, bem depois também, dessa máscara de chumbo. E é um dos segredos, cara, que continua. E a gente não tem uma explicação para isso.